Nessa terça-feira, em seu discurso no fim da manhã, falando com toda a imprensa, a presidente Dilma fez alguns duros ataques à revista Isto É. Como você sabe, a revista Isto É trouxe uma bem aprofundada crônica de como Dilma está sobrevivendo à base de calmantes e remédios tarja preta, remédios controlados, porque ela não aguenta mais toda essa pressão que ela está sofrendo. É óbvio que a própria Dilma atacou a revista e muita gente acusou a revista de praticar misoginia, ódio contra a mulher. Mas vamos colocar em caixa alta algumas leis, ou como diria o Lula, em letras garrafais, algumas questões sobre a quem pertencem os corpos. Ninguém tem a ver, obviamente, com as opções das pessoas, sejam religiosas, políticas, sexuais, filosóficas e por aí vai. Mas é uma questão que o jornalismo é sensível. Quando você tem um cargo público, o teu corpo pertence à imprensa. Se você tem um cargo público e está tomando remédio tarja preta para sobreviver, é óbvio que a imprensa não está invadindo a sua individualidade. A imprensa está preocupada com que uma pessoa sob efeito de remédios e remédios pode gerar na instabilidade política do país. Levando em conta que o PT já está começando a negociar cargos agora para o impeachment, que está marcado para o dia 15, está pretendendo distribuir cargos para os 513 deputados, dependendo de como eles votarem, vão dar o cargo depois. A preocupação é, o país está nas mãos de uma mulher com a cabeça cheia de remédio tarja preta, ou como, digamos, de uma bolada. Dona Dilma, eu queria te lembrar alguns episódios. Quando o Collor era presidente e ele estava empichado, a imprensa publicou reportagens de que o Collor sobrevivia com um general da Casa Militar, colocando debaixo da língua dele, o general Homem de Melo, remédios anafranil, para o Collor poder sobreviver. Ninguém acusou a imprensa de misandria, que é o contrário da misoginia, o ódio contra o homem. Quero lembrar, presidente Dilma, que se você for na biblioteca Lyndon Johnson, lá no estado do Texas, há vários dossiês sobre o que seriam as figuras brasileiras a partir da influência das primeiras damas sobre os presidentes brasileiros. Presidente Dilma, também queria te lembrar uma coisa muito engraçada. Nós tínhamos, nos anos 70, uma médium chamada Cacilda de Assis, baixava nela uma entidade da macumba chamada Seu Sete da Lira. Em novembro de 71, o Seu Sete da Lira foi na TV Tupi, depois na Globo. E numa dessas transmissões, nós estamos sob o governo Médici, a primeira-dama, Cila Médici, baixou um caboclo nela ao ver a transmissão do Seu Sete da Lira. Quando isso vazou pela imprensa, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o governo Médici falou, se a gente não tiver um código de ética na televisão para impedir que macumbeiros como o Seu Sete, que fez baixar um caboclo na minha mulher, parem de colocar essas bobagens no ar, eu vou começar a censurar ainda mais. Nós estamos falando de 71. O que aconteceu? Foi firmado o primeiro código de ética da TV brasileira, bem castrador. O Boni, inclusive, concordou que a Globo assinasse. Sabe o que era isso? Era a tentativa de controle sobre a vida pessoal da mulher do presidente Médici. Então, presidente Dilma, controlar a vida pessoal dos parentes, se o presidente bebe, se ele faz o diabo, não é uma prerrogativa nova. É a população preocupada como está o estado espiritual, de saúde, daquele que é o mandatário máximo da nação. Não há misoginia e ódio à mulher contra a senhora na capa da Isto É. Aquilo foi rigorosamente apurado e há, inclusive, relatos de militares reclamando com a Dilma que ela está tratando mal piloto de avião e assessores militares. Então, se a senhora olhar um pouco para a história, a senhora vai ver o seguinte, em todo o mundo: o corpo de cada um pertence a ele, mas se a pessoa tem um cargo público, o corpo dela pertence a nós. Por quê? É esse corpo que vai tomar as decisões que afetam todas as nossas vidas. Daí a preocupação de que nós estejamos lidando com a Dilma bolada. Nessa sexta-feira foi deflagrada a 27ª fase da Operação Lava Jato. Já estamos prevendo que no abre das Olimpíadas